Bem-vindo ao grupo. Eu sou o pastor Paulo Marcelino e vamos repartir com vocês aí algumas orientações para a família. E a cada semana haverá um assunto diferente. Hoje nós vamos falar sobre o início de tudo, como Deus criou a família e se tinha algum propósito. Criou a família antes do pecado ou depois do pecado? Vamos analisar um pouquinho. Você já foi perguntado às vezes, como vai a sua família? Alguém te pergunta, como vai a sua família? E qual a sua resposta? Tudo bem. Tudo bem, tá indo tudo bem. E você, tá bem? Tá bem, tá tudo certo. Só que isso às vezes não representa a realidade. Porque a família sempre há problemas para se resolver. Sempre há espaço para se crescer. Lógico que nós vamos pedir para a pessoa, falar, senta aí que eu vou começar a contar as minhas lamúrias do meu casamento. Não. Primeiro, ninguém casa errado. Nunca fale, eu casei errado. Não há. Se você porventura casou assim, com a menor probabilidade de dar certo, Deus é capaz de transformar o errado em certo, se você deixar. Mas não há motivo para a separação. Deus não deu nenhuma brecha para a separação. Tem que se trabalhar. Trabalhar o caso, as dificuldades, as lutas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Só um motivo há para o divórcio, que é o adultério, né? A traição, o adultério. Jesus falou que pode se divorciar e ainda a pessoa inocente pode se casar de novo, inclusive, né? Só que ainda, mesmo que haja traição, ainda há possibilidade. Se houve um arrependimento, dependendo do caso, ainda há possibilidade de continuar o casamento, dependendo muito da parte inocente de querer e também da parte culpada em se arrepender. Não é fácil manter um casamento em harmonia. Eu admiro um casamento que está ali, as pessoas já completaram bodas de prata, bodas de ouro, merece uma coroa de ouro. Não é fácil, não é? Veja que o mundo caminha para o sentido contrário da vontade de Deus. Deus fala, na Bíblia fala, o que Deus uniu, o homem não separe, não pode separar. Mas informações da OCDE, em nível mundial, crescem divórcios, diminuem casamentos, crescem feminicídios, agressões físicas aos cônjuges, agressões psicológicas entre a família. E a Bíblia diz que o reflexo de tudo isso que vai estourar nos filhos. Filhos desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, viciados, com baixa estima, com dificuldade de se socializar. Então os pais precisam assumir a responsabilidade de influenciar. O pai influenciar a esposa influenciar o pai, e os dois influenciarem os filhos e netos, se houver. Para isso se requer amor, esforço, dedicação, regras, sabedoria. Deus não se esqueceu que criou o matrimônio. Foi Deus que criou o matrimônio. Foi inventado aí. E Ele criou antes do pecado. Antes de Adão e Eva pecar, Ele fez o matrimônio de Adão e Eva e disse que era muito bom. Deus tem um plano vitorioso para que a família seja feliz. Precisamos, hoje, tomar decisões que resultarão em mudanças. E não é fácil, porque às vezes um fica envergonhado, o outro é meio orgulhoso e não quer, não admite e tal. E não é fácil por causa disso.
Mas Deus deixou a receita aqui de como ser feliz no casamento, apesar das diferenças. Então a pergunta que eu faço, você quer melhorar o seu lar? Não interessa o que passou, interessa daqui para frente. Você pode ter um lar vitorioso e bom. E você ser feliz, como Deus quer. Se você quer, vamos começar. Você e sua família. Deus criou a família antes do pecado acontecer, como eu disse, Gênesis 1, 28. Agora, saiu uma conversa por aí que existia uma mulher, que Deus tinha feito uma mulher antes de Eva. Porque o capítulo 1 fala de uma mulher e o capítulo 2 fala de outra mulher. Que Deus criou uma mulher no capítulo 1, criou outra mulher no capítulo 2. E no capítulo 2 está escrito que foi Eva. Às vezes as pessoas, Jesus falou assim, olha, vocês erram não conhecendo a palavra de Deus. Então as pessoas não leem a Bíblia. O capítulo 1, ele fala resumidamente de tudo que ele criou, inclusive o homem e a mulher. Ele fala numa linha só, criou o homem e a mulher. Pronto. No capítulo 2, ele vai dar ele vai explicar detalhadamente o que ele resumiu numa linha só. Que ele vai dizer como ele fez a mulher. Certo? No capítulo 1 está escrito como ele fez o homem e no capítulo 2 ele vai dizer agora os detalhes de como ele fez a mulher. Então não tem nada a ver com que tinha outra mulher, tudo besteira isso aí, tá? O propósito, Deus tem um propósito ao fazer a mulher diferente do homem. A mulher é diferente do homem, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas não são de outro planeta. Acontece que aquilo que o homem não é, a mulher tem. Aquilo que a mulher não é, o homem tem. De capacidades físicas, mental e emocional. As três características são diferentes no homem e na mulher. Para completarem, serem um, como Deus quer, né? Vocês serão uma só carne, ou seja, vocês vão se acoplar, encaixar aí, e nessas suas diferenças, e vão formar um ser só, né? Uma carne só, né? Nós vamos estudar um pouquinho, daqui a pouquinho, tá? Isso aí está em Gênesis 2,18. Terceiro, como lidar com as diferenças? Em 1 Coríntios 13, 4 a 7, diz que há necessidade de paciência, de bondade, de altruísmo, de não acumular rancor, de suportar um outro. Essa questão de suportar, não é pressão, puxa vida, eu vou suportar. Não, não é no suportar no sentido de ser escravizado, de sofrer. Não. Sabe aquilo que no namoro, que é tudo fantasia, né? No namoro, tudo que era diferente nela você apreciava. E o que era diferente nele você apreciava. Só que agora começa a te irritar a diferença. Eu lembro que eu fiz um encontro de casais e um senhor já casado há muitos anos com a senhora, e lá nós perguntamos o que te irrita mais, né, na pessoa. Ela falar para ele e ele falar para ela. Então ele falou assim, ela falou, o que mais me irrita é quando ele come sopa. Eu falei, mas por quê? O que ele faz quando ele come sopa? Ele gosta de sopa. O que ele faz? Ela falou, quando ele come sopa, ele faz assim, ó, esse barulho. Isso me deixa num nervoso que eu não me aguento. Eu já falei para ele, mas ele não muda. Aí eu perguntei para ele, mas o senhor não pode mudar? Ele falou, mas eu gosto de comer assim, porque aí eu sinto o gosto da sopa. Você vê que às vezes briga por qualquer coisa. Separa por qualquer coisa. Isso não é motivo. Que irrita. Entra num acordo. Um come na cozinha, outro come na sala. Ou um come num horário, come no outro. Não sei, dá um jeito. Eu digo, me irrita apertar o tubo de pasta no meio.
Eu gosto que aperta no final para o começo. O outro não, ele aperta no meio. Isso me irrita. Compra um tubo para cada um. Um aperta do jeito que quer. É tão fácil resolver isso. O meu eu faço do jeito que eu quero. Você faz assim que você quer. Não precisa se irritar. Não precisa ter rancor. Agora vamos fazer um teste agora. Chame seu cônjuge aí. O marido chame a mulher. Fica aí perto. Agora você vai ter uma tarefa. Você vai falar para ele. Você vai falar para ela. Marido, você vai falar para a esposa o que você mais admira nela. Não precisa falar 2, 3 coisas, não. Uma só, a que mais você admira. Não precisa ficar com vergonha, nada. Fala para ela. O que eu mais admiro em você é isso. Tá ok? Só, não precisa falar mais nada, só isso tá bom. Depois que você falou, ela vai falar. O que eu mais admiro em você, meu marido, é isso. Dá um beijinho, vamos continuar o curso. Muito bem, sua família e Deus. Quem, como diz o Chaves, né? Quem poderá me ajudar nos tempos difíceis? O Salmo 127:1 diz: o Senhor pode ajudar. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Não adianta nada. Não adianta você edificar. Você pode edificar uma casa, mas um lar você não edifica. Por sua força. Tem que ter Deus. Senão não dá certo. 5. Diz assim: o que o casamento ensina sobre Deus? 1 João 4,8 diz que ele é amor. Deus é amor. Ensina sobre Deus. O casamento tem que ensinar o que é amor. O amor tem que ser dentro de casa. A gente conhece o marido, a esposa, dentro de casa. Na igreja pode estar tudo bem, na sociedade tudo bem e tal, mas em casa às vezes é agressivo, ela é emburrada, enfim, não sei. O amor, tá? O amor. Em Deuteronômio 6,4 diz: nosso Deus é o único Senhor. Então quer dizer, Deus é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3. Sim, são 3. Trindade. Só que ele fala que eu e o Pai somos um. Aí muita gente faz confusão nisso. Ele está falando sobre a união dele. É tão unido que parece que é um só. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, ali perto, Pai, por que me desamparaste? Entendeu? Deus não desamparou, Deus estava ali perto, o Pai estava ali perto. Por que se desamparou? Por quê ele falou isso? Porque na eternidade passada nunca houve um momento em que eles deixassem de ser unidos. E naquele momento ele estava desunido por causa do pecado que Jesus estava carregando. Ele carregou o meu pecado, o seu pecado. E por isso teve que separar do Pai, que é puro. Depois que ele pagou o preço do pecado, ele se uniu novamente com o Pai. E interessante, né? Que diz que aqui, a função de cada um. Eu ia falar uma coisa, eu vou falar depois. 2 Coríntios 13:13 fala a função do Pai, o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13. Veja que cada um tem uma função. O homem também tem uma função, a mulher tem uma função. Não quer dizer que um possa fazer a função do outro. Pode, mas originalmente cada um tem uma função. São habilitados para aquilo lá. São diferentes porque a função de um é um pouquinho diferente do que o do outro. E eles vão se encaixar nas funções certas. Deus é uma família. Deus é uma família. Então nós vimos que ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família unida. Então ele também deseja que o marido, a mulher, os filhos, ou se não tiver filhos, só o marido e a mulher, sejam um com ele, que é um também. Então vai formar Pai, Filho e Espírito Santo e o casal como um ser. Um ser. Ou seja, ele quer isso, ele quer união. Ele não quer separação, ele quer união. São João 17:20, Jesus fazendo a oração. Que eles sejam um conosco.
né? Que coisa linda, né? Aqui, continuando, diga outra tarefa. Diga, marido, chama a esposa de novo. Diga a ela o que você mais gostaria que ela melhorasse. Não precisa xingar, não. Não precisa contar caso, não precisa falar 2, 3 coisas. É uma coisa só. O que você gostaria que a sua esposa mudasse? Ok? Agora, falou? Então tá bom. Agora, a sua esposa. O que você gostaria que o seu esposo mudasse? Pode falar. Uma coisa só. Exagera não. Uma coisa só. Agora, muito bem. Tudo bem, não precisa ficar bicudo. Dá um beijinho e vamos tocar em frente. Gálatas 6, 2 e 3. Devemos levar as cargas uns dos outros. Tem coisas, meus queridos, que jamais vão ser mudadas. Eles não mudam. E nós temos que aprender a conviver. Nós nascemos com defeitos. Deus fez bom, mas o pecado nos fez com defeitos. Então, esses defeitos têm que ser tolerados por amor. Você sabe que a sua esposa tem uma fraqueza ali, não consegue fazer determinadas coisas. Ainda mais quando a gente vai envelhecendo. Vai criando mais defeito ainda. Então aquele amor da juventude lá, que era só ilusão e aquela coisa toda, paixão, beleza, agora tem que ser solidificado com o passar do tempo em amor-princípio. Eu escolhi ficar até o fim, até que a morte nos separe. E aí nós vamos tocando em frente. Um ajuda nas necessidades do outro. A missão da família, Gênesis 2, 24. Deixa pai e mãe para cumprir sua própria missão. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Isso é muito importante. Não pode ficar ligado ali. Deixar pai e mãe não quer dizer ficar com raiva da pessoa. Mas também não vai ficar. Brigou, vai para casa da mãe. Brigou, vai para casa do pai. Porque agora eu quero ver a opinião do meu pai, a opinião da minha mãe, porque você não sabe ter opinião. Então, não é assim. Vocês têm que chegar num acordo. Rala aí a noite inteira, um fala, outro fala, até chegar num acordo. E sejam razoáveis. Sejam razoáveis. Então, Deus deixou uma missão. Primeiro, para você cumprir a missão, você tem que deixar a sua família. Agora você é outra família. Ame seu pai, sua mãe, cuide deles, está tudo certo. Mas quem vai mandar na sua casa é você e seu marido. Você e sua esposa. Gênesis 12, 1 a 3, 12, 1 a 3 diz: Deus abençoou a família de Abraão, para a família de Abraão abençoar todas as famílias da terra. Essa é a missão. A sua família está abençoando outra família ou está dando um mau testemunho? Às vezes não está abençoando nem a vida dos seus filhos. Eles estão aprendendo alguma coisa e dizem assim: quando eu crescer eu não vou casar. Para ser desse jeito aí, eu não vou casar. E alguns dizem: eu não vou ter filhos também, porque olha aí, estou sofrendo aqui. Então, cuidado. Deus abençoa a família para a família abençoar outras famílias. Mas o primeiro que você tem que abençoar é a sua própria família. Deus abençoa o pai e a mãe para abençoar as famílias, os filhos, não é? Família em ação, a última parte. Converse em família para cumprir uma missão para Deus. Vou dar alguns exemplos aqui, você pode ter outros aí, né? Trace uma meta de 3, 6 ou 9 meses. Ó, essa missão nós vamos fazer durante 3 meses, ou 6 meses ou 9 meses. Primeiro, você pode fazer um almoço para alguém que está sozinho. Você pode visitar alguém no orfanato. Vocês podem visitar um abrigo de idosos. Você pode visitar alguém que está enfermo. Quem sabe uma vez por mês, tal, não sei. Vocês se reúnem e decidem. Vão fazer uma missão em família. Ou oferecer essas palestras, que nós começamos agora, para pessoas que estão precisando. Pessoas não chegam num acordo lá, nós vamos falar um monte de coisa. A próxima lição vai ser curando feridas abertas. Normalmente os casais têm feridas abertas. Vamos ver como que vai curar as feridas. Vamos ter humildade, vamos ir em frente, né? É um recomeço.
Quem planta o bem, colhe amor. Um abraço. Até o próximo.